É isso aí, senhoras e senhores. Quinta-feira chegando e com ela mais um Imagens Cast. Quinta-feira já chegou, né? A gente já fez um vídeo review do Number of the Beast. E agora a gente vai fazer um vídeo debate sobre uma figura, no mínimo, polêmica, mas eu acho que uma figura extremamente influente e relevante no meio do nosso heavy metal. Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar de uma figura controversa para a cena do heavy metal brasileiro, que é Toninho Pirani. E afinal, ele é herói ou vilão? Mas antes nós vamos ter o Plim Plim do Manu. Bom, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem o like, que é muito importante. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Não percam a entrevista de amanhã com o Hugo Mariucci. Tudo a respeito das guitarras do novo disco do Xamã. Beleza? Vamos lá. Toninho Pirani, herói ou vilão? Vou começar com você, Caio. Vai lá. Então, para mim, ele é vilão, mas não pelos motivos que as pessoas acreditam que seja, entendeu? Eu vou Quais são esses explanar. motivos? Muita gente acredita que o Toninho seja pilantra, que tenha roubado a banda e esses argumentos. Para mim, eu acho que é infundado, mas eu acredito que ele seja vilão por outras coisas, que eu vou falar na minha opinião, entendeu? Eu não sei se é a verdade, não sei se é, entendeu? Mas é a minha opinião. Eu acredito que o Toninho, ele teve a sagacidade de ser o primeiro, né? Porque não existia revistas de heavy metal em português. Então, quando veio a Rock Brigade, né, ela foi a primeira, ela foi a pioneira. Mas daí isso começou a decair quando veio a Rock Brigade, veio outras fanzines, entendeu? E teve uma queda brutal depois com o advento da internet, né? E eu acredito que isso deva ter consumido muitos recursos da Rock Brigade, que seriam para o Angra, o que causou a deterioração da banda e pelo menos na segunda parte, né? Já o que aconteceu em toda a relação, quando o Toninho estava lá na primeira e na segunda fase da banda, eu acredito que foi muito em função de gerenciamento, entendeu? Eu acredito que o Toninho ele não tinha a expertise necessária para pegar uma banda que estava crescendo num nível tão rápido quanto o Angra, entendeu? Seja na parte de gerenciamento de recursos financeiros, seja na parte de relacionamento entre integrantes, entendeu? Para deixar a coisa sadia, para não degringolar que nem aconteceu duas vezes, não foi só uma vez, duas vezes. De relacionamento com as outras bandas da cena do heavy metal, que muitas delas dizem que foram prejudicadas, né, pelo Toninho, direto ou indiretamente. Então, eu acredito que isso possa ter contribuído para o Angra ter sido menor do que ele poderia ser, entendeu? Eu acredito que se tivesse um empresário melhor, o Angra poderia ter melhor projeção internacional, os integrantes poderiam ter ficado mais tempos juntos, tanto na primeira quanto na segunda formação. Então, por esses motivos, eu acredito que ele seja o vilão, não pelos motivos que são amplamente falados do pessoal por aí. Olha, eu não tenho, assim, provas de que ele seja um vilão. Mas eu tenho provas de que ele foi um herói. Se não fosse o Toninho, não existia a Viper. Se não fosse o Toninho, não existiria o André Matos. Se não fosse o Toninho, consequentemente, não existiria o Angra. Inclusive, acho que o Anderson Bellini falou isso na entrevista que ele nos concedeu, né? A gente tem que ver que, na época, principalmente na época na qual o Viper surgiu, 86, 87, a gente estava meio que saindo da ditadura militar. 85, né? O Viper é do dia 8 de abril de 85. O general Figueiredo, que foi o último ditador, assim, da ditadura, ele entregou o cargo em 15 de março de 85. Então, logo na sequência surgiu o Viper, assim, dias depois, semanas depois surgiu o Viper. Então, a gente está falando ainda de um contexto de um Brasil muito fechado e sem muita visibilidade. Só do fato do cara ter arriscado, não, vou
eu vou apostar nessa galera aqui e investir neles. E já torna ele, de certa forma, um herói do heavy metal nacional. Então a gente tem que dar isso para ele. Isso eu acho que ninguém pode tirar dele. Sem o Toninho não existiria a Viper, não existiria a André, não existiria, consequentemente, o Angra. Agora, existem alguns relatos de algumas bandas, né, que levam a crer que ele meio que protegia em demasia o Angra de tudo que vinha de fora, seja concorrência, seja outros empresários. Por exemplo, o Rod Smallwood, ele queria assinar com o Angra em 97, 98, quando viu eles tocando na França. E segundo declarações dos próprios membros do Angra, né, acho que do Ricardo Confessori, o Toninho achava que ele ia perder a banda pro Rod Smallwood e meio que melou o negócio. Muita gente se questiona por que bandas como o Symbols, como a própria Wizards, não atingiu o mesmo patamar do Angra, sendo que tinham discos, assim, de qualidade equivalente. Não vou aqui falar se é melhor ou pior, mas tão bons quanto, bandas maravilhosas. E sempre que começam esses debates, e eu já participei de alguns debates, principalmente nos tempos de Orkut, muita gente falava que o Toninho, ele meio que protegia demais o Angra e não deixava a galera que estava embaixo chegar perto, sabe? Eu não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto isso não é. Você já chegou a ouvir isso, cara? Eu já cheguei a ouvir isso, né? E, sabe, para mim seria muito relevante se um dia o Toninho viesse dar entrevistas, né? Explicando o ponto de vista dele, né? Sobre essas questões. Mas depois do falecimento do André, né? Ele se tornou recluso totalmente, né? Justamente pela perda, né? Do André. Então, ele sentiu muito, né? Por exemplo, até dos relatos que o Anderson falou, ele considerava o André um filho. Então, isso deve ter mexido demais com ele. E eu acredito que ele não queira tocar nesse assunto tão cedo. E eu acredito que ele nunca vai tocar. E eu acho que é um direito dele, entendeu? Acho que ele tem esse direito, né, de não querer falar com ninguém, mas também um dia se ele falar, a gente pode questionar a respeito dessas situações que ocorreram no passado. Está aberto, inclusive, tá, Toninho? Bom, comentem aí o que vocês acham. Antônio Pirani, vilão ou herói? Eu tendo a ficar mais com anti-herói. Eu diria que um anti-herói. Mas mais herói do que vilão. Porque ele deu o start, assim, para tudo isso que a gente viveu depois, assim. O Angraverso não existiria sem Toninho Pirani, amigos. Essa é a verdade. Então, eu acho que ele é um anti-herói. O Caio falou no começo que achava ele um vilão, mas por outros motivos, né? Não os motivos pelos quais a maioria acha. Comentem aí o que vocês acham. Herói, vilão, um pouquinho de cada um. E por quê? Se inscrevam no canal, ative as notificações. Deixe um like, por favor, é muito importante. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Amanhã tem entrevista imperdível com o Hugo Mariucci. E a gente está gravando isso agora dia 27/3. Até agora eu não arrumei um convidado para a live, que eu espero que volte a ser segunda, para o dia 4 de abril. Mas eu acredito que até lá eu já terei arrumado um convidado. Então, aí eu anuncio logo depois da entrevista do Hugo Mariucci. Então aguardem que pode pintar novidade logo em breve a respeito do convidado da próxima live. Semana que vem tem entrevista já com o Alírio, na próxima sexta. Então agora a entrevista com o Hugo, a gente se vê e falou.